Hoje vamos mostrar para vocês aí o trabalho que foi executado aí nesse Jetta TSI bege. Vale destacar aí a importância de fazer o orçamento escrito. Quando esse veículo chegou na oficina, o cliente falou comigo que essa lateral era original, mas logo quando eu vi a lateral já percebi que ela não era original. Mas eu não fiquei discutindo com o cliente porque ele tinha inteira convicção que essa lateral nunca tinha sido pintada. E ele tinha adquirido esse veículo do irmão dele, que também falou que nunca foi pintado. Então eu não vou discutir com o cliente, eu não sei o que aconteceu antes desse carro vir para a oficina. Às vezes a pessoa empresta o carro e a pessoa arranha o carro, retoca, a pessoa nem sabe que o carro foi retocado. Então eu já falei com o cliente, olha, esse carro seu é um carro que a cor dele é bem complicada. Esse bege dificilmente fica igual no ajuste de tonalidade. Chega aí 80, 90% de tonalidade. E o ideal é fazer um alongamento, já que essas peças aí já tinha até um alongamento feito. Justamente quem pintou a lateral fez um alongamento na porta por conta da tonalidade de tinta que é um pouco enjoada de ser feita. Então eu já coloquei no orçamento o valor da pintura da lateral e também coloquei o valor da entrada na porta dianteira. Aliás, a porta traseira, do lado da lateral. Então eu cobrei o valor da pintura da lateral e o valor da metade da pintura da porta. Já no para-choque dianteiro, o cliente queria que eu fizesse dois retoques nas duas extremidades do para-choque. Mas para-choque, por ele ser a parte da frente do carro ali, acaba levando muito batidinha de pedra e fica cheio de furos. Então, sugeri que fosse pintado o para-choque todo. Então, eu notei também a pintura do para-choque dianteiro. E a capa do retrovisor também estava arranhada, já notei também. E eu notei também a funilaria da lateral. O cliente aceitou o orçamento, então nós agendamos para depois de 15 dias ele trazer o carro para a gente fazer o trabalho. Chegando já com o carro na oficina depois de 15 dias, ele falou comigo que a porta do lado do direito traseiro tinha um ranhão e perguntou se aquilo ia sair no polimento. Então eu olhei e falei assim, não, isso não sai no polimento. Ele falou assim, mas ia fazer isso de uma vez, não ia? Eu falei assim, não. Aí mostrei para ele o orçamento, no qual tinha a placa do carro, o nome dele e as peças que ele pediu para fazer e eu cobro por peça. E o valor não estava incluso a porta. Então eu já combinei com ele para pintar a porta também, tirar o arranhão e também ele falou para fazer um polimento no carro. Então o orçamento aumentou, fechando em R$ 2.250 com a lanternagem. Então, feita a lanternagem, eu já comecei a fazer o lixamento dessas peças aí. Com a lixa 150 na lateral, eu estou tirando todo o material que está debaixo da quina desse carro. A quina é muito acentuada, então não pode ter material debaixo dela em excesso. Então eu tirei esse material, esse prime que estava em excesso de baixo, nivelei totalmente a lateral e já vou iniciar aí a aplicação da massa poliéster. Estou batendo pano aí para tirar a poeira. Pode aplicar massa em cima de poeira que vai desplacar. Então está bem limpinho, estou passando ali o pano também para tirar o restante. Vou aplicar essa massa aí, essa massa catalisada aí de 1 a 3% você coloca de catalisador, né? Se você não tem aí o conhecimento para fazer catalisação no olho, faça uma balança, né? Vamos supor que você coloque 100 gramas de massa, você vai adicionar aí de 1 grama a 3 gramas de catalisador, mexer, deixar bem homogênea a mistura e depois fazer a aplicação. Fazendo dessa forma, vocês podem notar aí que eu não acelerei o vídeo, você tem tempo para fazer a aplicação tranquilo, que a massa não vai secar antes de aplicar. É importante o restante que se sobrar alguma quantidade, descartar, não pode voltar para a lata. Se você voltar essa massa já catalisada para a lata, ela vai contaminar a lata ali, vai começar a dar aquele monte de pelota de massa dentro da massa mole. Depois dá um problemão ali, que fica encaroçada a massa. Então usou, aplicou a massa, sobrou, descarta. Depois limpa a espátula aí, as espátulas bem limpinhas, antes da massa secar totalmente. As espátulas de aço e espátula de plástico. E depois que seca também é bem difícil limpar. Às vezes só limpa lixando. E se você manter a espátula suja e não limpar ela toda vez que utilizar, ela vai começar a soltar pedaços de massa na massa velha e na massa nova. Isso aí vai dar vários furos na massa nova. Então estou mostrando aí o para-choque dianteiro. Igual falei, o cliente queria só retocar. Mas para-choque dianteiro geralmente se pinta todo porque dá muita marca de furo. A menos que seja um carro pouco rodado, que pegou pouca estrada, aí você pode fazer aí só a pintura localizada no para-choque, né? Dependendo também se tem lugar para matar retoque. No caso do para-choque, se não tiver nenhuma quina ali para você esconder o retoque, é melhor você invernizar ele todo para evitar manchas. Eu vou lixar aí os ranhões maiores com a lixa 150. Estou utilizando aí a Politriz Rota Orbital para fazer esse lixamento. Eu tanto utilizo ela quanto eu utilizo o Roll Kit. Às vezes a linha já está ocupada, eu prefiro utilizar isso aí
enquanto o outro funcionário está trabalhando com a linha de ar. E depois que eu fiz o lixamento aí, eu passei com a estopinha mesmo, a promotor de aderência para plástico, né? Seladora para plástico, antes de fazer a aplicação da massa. Deixei secando a seladora até ela sair todo o solvente e vim já aplicando a massa poliéster convencional mesmo, tá? Para fazer aí o enchimento de alguns ranhões. Já na lateral aí, ó, boa parte da quina dela aí estava boa. Só aquela parte lá próximo da porta que a quina tinha perdido um pouco a configuração. Então eu lixei normal essa massa aí da parte inferior da lateral. Fiz um gabarito utilizando arame de solda, né? E estou utilizando ali um lápis de pedreiro para fazer ali a marcação da quina. Eu fiz ali um gabarito. E agora eu vou passar aí uma fita crepe para proteger, para não desbastar a massa de cima da quina. Mantendo a quina mais acentuada. Igual eu falei, esse carrasquino dele é bem acentuado, não pode fazer lixamento sem fita, que vai ficar aquela quina morta, né? Igual de outros carros tem a quina mais apagada. Então, nesse caso desse carro aí, é muito importante fazer todo o lixamento utilizando a fita crepe das quinas. Estou lixando com a 150. Depois que eu lixei a massa, apareceu alguns poros na massa, que é normal, isso pode acontecer. Vou refazer uma aplicação de massa aí, ultra fina, tá? Catalisei um pouquinho só de massa, peguei lá e apliquei com a espátula aí, apertando para fazer aí o enchimento desses microfuros. E essa massa aí eu não vou lixar ela com toco. Eu vou lixar já com 320 na rota orbital aí mesmo, que ela já está nivelada. É importante também deixar essa massa secar totalmente, tá, gente? É 15 a 20 minutos para ela estar seca. Se passar a lixa nela ali sem ela estar 100% seca, ela vai embaçar a lixa, vai atrapalhar o corte e pode rebaixar. É importante também sempre corrigir os defeitos maiores na massa de uma vez. Deixa para resolver poucas coisas no Prime, porque o Prime tem tendência dele rebaixar também, porque ele tem muita quantidade de solventes ali, de voláteis, né? Também voláteis são aqueles materiais que evaporam e diminui bem a quantidade de sólidos. Com essa saída desses voláteis, a tendência é o material rebaixar. Então, se você quer cobrir defeito muito grande, com o Prime pode acontecer de rebaixar. E há muitos anos atrás a gente teve uma experiência até inusitada na oficina. Logo que as empresas começaram a fazer aí a Prime PU de enchimento, eu trabalhava nessa época de funcionário e chegou um técnico lá falando que o Prime PU de enchimento era capaz de encher uma solda na coluna. Foi trocada, substituída uma lateral do carro e é feita aquela solda ali na emenda da coluna do carro. Quando ele começou a fazer, então, ele fez somente o lixamento. Na época, não se lixava nem a seco, se lixava tudo com água. Até para aplicar massa, lixava com água, era normal. E lixamos ali a lateral, e ele falou, lixa normal a lateral. Não se usava o Wash Prime na época. Os próprios técnicos não incentivavam a gente a utilizar o Wash Prime, não dava tanta importância. Já existia, mas não utilizavam, igual hoje é recomendado em todos os trabalhos a gente utilizar. Então ele começou ali a aplicar Prime, foi aplicando Prime, ele aplicou de 8 a 10 camadas de Prime, se eu me lembro direitinho, de 8 a 10 camadas de Prime PU de enchimento sem diluição. Ele foi aplicando em cima daquela solda e aquilo ali foi virando aquela massa, né, de tanto Prime e esperando intervalo. Demorou mais de hora para aplicar só o Prime. E depois que ele fez essa aplicação, depois a gente veio lixando aquele Prime e o Prime ainda não conseguiu encher 100% ainda o defeito. E com certeza, com o tempo, ia rebaixar. Então, daquela época para cá, eu já sei que Prime não é feito para isso. O Prime é feito para corrigir pequenos detalhes ali, selar a massa, né? Proteger a massa, proteger o Wash Prime. Para isso que é a função do Prime. Não é para ficar enchendo defeitos grandes. Defeitos grandes tem que ser resolvido na massa. Acaba sendo mais rápido na aplicação da massa. Ela seca mais rápido que o Prime. E a massa tem muito mais sólidos, né? Ela tem poucos voláteis. Então ela não vai rebaixar e ficando deixando essas marcas. O detalhe que vocês viram nessa lateral, que tinha um ranhão nessa lateral fundo. E o que eu fiz? Eu nivelei o ranhão. Tem profissional que trabalha, que aplica massa em cima do ranhão daquele ali, que estava ali antes, para nivelar. Eu não recomendo. Por quê? Porque algumas partes daquele ranhão, elas ficam meio que soltas. Aí você aplica a massa e parece estar nivelado. Mas quando a peça esquenta, cresce algumas beiradinhas daquela que estava meio solta, ela começa a levantar e parecia tipo uns caroços na pintura, tipo umas bolhas. Então, o ideal é sempre nivelar, tirar aquele material todinho ali que ele já está danificado. Ao redor também do ranhão ele fica danificado, ele levanta também.
Então, depois que eu fiz aí o lixamento com a 320, tirei todas as marcas da lixa e já lixei aquela massinha que eu apliquei o Wash Prime, eu esperei um intervalo de 10 minutos entre as camadas e agora já estou aplicando o Prime PU. Estou utilizando o Prime PU Full da Anjo, 4 partes por uma e com uma parte de diluição. Ou seja, se você prepara, vamos supor que você não tem uma régua de dosagem, você vai pegar 4 medidas de Prime, uma medida de catalisador e uma medida de diluente PU para fazer aí a diluição desse Prime. Lembrando que essa especificação é do Prime Full, 4 partes por uma e por uma. Mas existe vários tipos de Prime PU com várias catalisações diferentes. Então é importante saber qual Prime você está utilizando e qual é a catalisação e qual a diluição recomendada para aquele produto. E ainda tem pessoas que continuam trabalhando com o Prime da linha Laca Nitrocelulose, que é o Prime Multifil. São Prime de laca, né, que a gente fala. É um Prime que ele tem tendência também de rebaixar, porque ele não é catalisado e os sólidos dele é menor ainda do que o Prime PU. Então o poder dele de enchimento é menor. E ainda existe ainda os Primes ainda que estão saindo, que são os mais novos, que são Primes acrílicos. E também que tem um poder de enchimento maior do que o Prime PU. Esses são os lançamentos que também fornecem uma resistência maior química e dá uma qualidade melhor no serviço. Quando a gente fala de resistência química, é um material que ele, quando você joga uma tinta por cima dele, a tinta não ataca o material. Vamos supor que você pega uma peça que tem um material fraco, tem pouca resistência química, e você joga uma tinta em cima, a tendência é aquela tinta arrepiar, ela levanta, ela sofre uma degradação por conta do solvente da tinta poliéster. Então é importante utilizar um Prime que tem resistência química boa. Então eu já marquei a quina aí da lateral com uma régua para que ela fique bem orientada, tá? Eu poderia puxar só a fita crepe, mas eu estou colocando mais a régua em quinas retas assim, para não ter erro nenhum de às vezes a fita descer um pouco de um lado ou dar ondulação na fita. Então eu passo com a régua ali que não vai ter surpresa depois de ondulações na quina. Já a quina de baixo eu utilizei o mesmo gabarito que eu utilizei para fazer o lixamento da massa. E estou utilizando também lápis de pedreiro. Antigamente eu utilizava muito caneta para fazer a marcação dessas quinas. Só que o problema da caneta é que se ficar qualquer resíduo de tinta, tanto na massa quanto no primer, se for pintar uma pintura clara, essa tinta ela acaba atravessando a tinta poliéster e mostrando no verniz. Vamos supor que você faz uma lateral de um carro branco e passa a caneta na quina e fica algum vestígio daquela tinta ainda naquela quina. Quando você pinta e verniza, vai aparecer a marca da caneta naquela quininha. Então tem que tomar bastante cuidado para não ter esse sangramento. O que a gente chama de sangramento é quando um material inferior, um material que está abaixo do verniz, ele consegue tingir o verniz em cima, ele sangra, ele mostra lá de dentro para fora uma coloração diferente naquela região. Eu estou utilizando para fazer de controle de lixamento um preto ninja diluído. Estou lixando a massa com a rota orbital com o disco interface, que é espuminha, lixando o prime, aliás, refinando o prime. No caso, eu comecei a lixar esse prime com a lixa 320 com água e depois eu fiz o lixamento com a seca. Aí para o pessoal que estava achando que ia sujei tudo por dentro aí da porta aí, porque parecia que não tinha isolamento, eu isolo todas as entradas de porta antes de fazer a aplicação de prime e na hora da pintura também para não contaminar a parte interna. Esse tipo de lixamento que eu fiz com o prime, que é lixar o prime com a 320 molhado e depois lixar a seco, a gente chama de lixamento misto. A gente chama não, eu criei esse nome. Porque o pessoal trabalha 100% a seco ou 100% molhado. Eu prefiro trabalhar com os dois, porque cada um tem as suas qualidades e seus defeitos. No caso do lixamento do prime a seco ou 320, ele corta menos do que com água. Já na hora de refinar, eu acho melhor refinar a seco, porque é mais rápido o processo e não tem que nivelar. Então essa porta, igual eu falei, que eu vou fazer um alongamento nela, ela já tinha sido feito um alongamento nela e tinha muitos furinhos nela, a gente chama de olho de peixe, essas crateras que vocês viram aí. Eu já vou nivelar o verniz, mas não vou deixar estragar o verniz. Tanto que eu protegi as quinas ali, para não queimar, porque eu quero manter essa pintura, pelo menos da metade da porta para frente, tem que manter ela intacta, sem estragar, porque eu vou aproveitar ela para fazer o alongamento.
Aí vai fazer um degradê aí, não dá diferente de tonalidade. Já a lateral aí, eu vou envernizá-la de ponta a ponta, para evitar ali manchas na coluna. Antigamente eu fazia retoque demais em coluna de carro, hoje eu não faço mais, porque pode aparecer mancha. Depois que eu fiz o lixamento todinho com a 1200 nessas emendas, e também matei as quinas com a lixa 1200 também, estou agora fazendo a aplicação aí do bege do carro. Esse bege aí, o técnico demorou cerca de 4 a 5 horas para ajustar essa tonalidade. Realmente ela é bem complicada. E eu comecei a fazer a aplicação aí, vou aplicar aí 4 camadas de tinta. Na primeira camada aí, faço a aplicação mais encharcada, e à medida que eu vou cobrindo a pintura, eu vou diminuindo a vazão da pistola, mas eu diminuo na mão ali mesmo, não faço regulagem, tá? A regulagem da pistola que eu trabalho, geralmente é toda aberta ali o gatilho. A regulagem de vazão eu faço na mão ali mesmo, no lugar que eu quero que vai menos material, eu aperto menos o gatilho. Do outro lado do carro, eu fiz já vou fazer também um alongamento na porta dianteira também para evitar ali surpresa. Já na lateral não vou fazer alongamento. A tinta ela ficou bem próxima, não ficou 100%, mas ficou bem próxima, não houve necessidade de fazer alongamento do lado direito. Na lateral, somente na porta dianteira. E eu aproveitei as quinas das duas portas para fazer também a pintura só na parte central da peça. Sempre pintar a parte superior da peça das portas. Vocês vão ver aí que eu vou tirar o isolamento. Fiz o isolamento com a fita falsa, né, ou fita dobrada na quina. Essa fita só vou tirar ela depois de tudo já pintado e envernizado. Então eu estou fazendo aí já a outra aplicação. Agora eu já vou começar ali a fazer o alongamento da peça. Não dá para vocês verem daqui, nessa distância, mas à medida que vai chegando no final da porta, eu solto menos o gatilho. E mais indo para a lateral, eu aperto mais o gatilho. Dessa forma, a tinta vai sair muito fina, ela vai ser atomizada, partículas bem menores, porque a quantidade de ar é a mesma que eu estou aplicando a tinta. Geralmente eu pinto ali com 27, 26, 27 libras, tá? Eu não trabalho com muita pressão não, de ar, eu gosto de trabalhar com essa pressão, acho que é uma pressão suficiente para fazer uma boa atomização. Depois de feita aí a aplicação eu apliquei 4 camadas de tinta nesse carro, já vou iniciar a aplicação do verniz PU da Anjo, 2 partes por uma. Eu diluí nesse caso aí a 20%. Voltei a utilizar aí a sagola, tá gente? A sagola estava parada, porque ela quebrou o copo ali, ela quebrou em cima do copo, quebrou um quebradinho, mas esse quebradinho estava dando infiltração, estava vazando e estava podendo pingar no veículo. Então eu mandei fazer um adaptador para um copo da DeVilbiss. Então eu estou utilizando o copo da DeVilbiss na sagola. Por que eu fiz isso? O copo dessa pistola aí, na internet, está em média R$800. E outra coisa, não sei se vai caber nessa pistola o copo certinho. Porque essa pistola, ela já saiu de linha, é uma pistola mais antiga. Então ela já saiu de linha há um tempo já. Então o copo poderia vir diferente, eu ia gastar R$800 e o copo ainda ser diferente. E não me resolveu o problema. Então eu já tinha esse copo guardado na oficina, esse copo é novo. Só mandei fazer a adaptação. Ficou tipo uma porca adaptação ali. Custou para ser fabricada R$100. Eu já tinha um copo, então ficou bem para mim, bem em conta para fazer essa recuperação dessa pistola. E essa pistola realmente é uma pistola muito boa e eu utilizo ela somente para aplicação de verniz. Vão ser 2 camadas de verniz. Não acelerei a aplicação aí para vocês verem que eu aplico verniz tranquilo. Não é tanto ar assim que eu utilizo, igual vocês estão vendo aí. Não dá aquela névoa muito forte. Eu estou pintando esse carro fora da cabine, tá? O meu exaustor, ele queimou. Eu já mandei consertar, já está consertado. Só que tem que montar ele. Mas a correria é tanta na oficina que a gente não conseguiu instalar ele na cabine ainda. Então a gente vai instalar ele. E eu estou pensando seriamente em colocar a cabine de pressão negativa para pressão positiva. Para quem não sabe, pressão negativa é o seguinte. O exaustor, em vez dele... O exaustor, ele aspira o ar para ele. Então, aí no caso é pressão negativa. Mas agora eu estou querendo colocar ao contrário, querendo colocar pressão positiva, que é o exaustor vai jogar o ar para dentro da cabine, o ar limpo, e esse ar vai ser impulsionado para as portas da cabine onde que tem filtro. A porta da minha cabine tem filtro nela de fora a fora, e eu estou querendo fazer dessa forma. Aí vai aumentar o fluxo de ar dentro da cabine. Então é a filmagem do carro, a hora que ficou pronto, já era 6h30 da tarde, então por isso está escuro. Se vocês gostaram do vídeo, coloquem no comentário se vocês gostaram. E me coloquem aí também o tempo que você já segue no canal aqui. E se vocês gostam de vídeos longos
ou de vídeos curtos. Isso vai me ajudar aí a continuar produzindo mais conteúdos para vocês. Aí o para-choque dianteiro já instalado e sem nenhum defeito, sem nenhum pique. Forte abraço a todos e fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.